Olá, tudo bem com você? Mais uma semana que estamos seguindo esse estudo. Conheça sua Bíblia. Louvo a Deus por poder estar aqui falando com você. E louvo a Deus porque você está aí ouvindo. Isso já é dom de Deus, o dom da vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, te louvo, Senhor, pela minha vida, pela vida dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que está ouvindo essa mensagem. É sinal que o Senhor preservou a nossa vida. Diante do caos, diante de pandemia, o Senhor nos deu forças para continuarmos. O Senhor nos guardou. E nós aproveitamos hoje, Senhor, para dedicar tudo que temos ao Senhor, principalmente a nossa vida. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito fale com poder e autoridade na vida dessa pessoa que vai ouvir esse estudo, que vai ouvir essa meditação. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito fale diretamente aquilo que ele precisa de ouvir. Que a tua voz de consolação venha no coração de cada um. Que a voz de sabedoria e revelação da tua palavra também venha. Eu clamo ao Senhor que tu tenhas misericórdia da vida dessa pessoa, de seus familiares, das aflições que ele possa estar passando. E em nome de Jesus, nós chamamos à existência a solução, chamamos à existência a vida, chamamos à existência a saúde, os relacionamentos de acordo com a vontade do Pai. Chamamos à existência agora a sua vitória, meu irmão, minha irmã, e eu tenho certeza que o Senhor ouviu e está ouvindo, porque nós oramos em nome de Jesus e concordamos aqui na terra com a sua vitória, e o Senhor está ligando no céu a sua vitória. Pai, eu te peço que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais dessa pessoa, e o teu Espírito possa falar com ela e ela possa te entender. E em nome de Jesus, peço milagres acontecendo na vida dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós terminamos o Pentateuco, os históricos, e agora estamos entrando num outro bloco de livros da Bíblia, chamados poéticos, que é composto de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou algumas Bíblias é chamado Cantares de Salomão. Os livros poéticos tratam de assuntos filosóficos universais da humanidade. É comum a gente ouvir citações de provérbios, por exemplo, ou de salmos, em qualquer outro manuscrito, de algum filósofo, de algum advogado, de algum estudioso, até mesmo pessoas que não creem, mas por ter essa conotação de conceitos universais, ele atinge todas as pessoas. Chamamos de poéticos pela forma literária que são escritos. Esses livros marcam as experiências interpessoais e pessoais. Falam de sabedoria e de meditação, por isso nós nos identificamos muito com esses livros, porque vai falar de relacionamentos. A gente vê Davi falando dos seus relacionamentos, a gente vê Jó falando dele mesmo, e à medida que nós lemos, nós conseguimos identificar nossos próprios conflitos. Nesses livros, nós aprendemos mais sobre o que Deus espera individualmente de cada um de nós. O conteúdo deles trata de sabedoria proverbial. Eclesiastes 12:11 fala sobre isso. Princípios básicos, observações da vida e da natureza que levam ao sucesso e felicidade na vida. Como podemos ver, a Bíblia ela não trata de assuntos litúrgicos, religiosos apenas. Ela fala do nosso dia a dia. Ela trata do ser humano como um todo. Por isso, dependendo do livro e da passagem, está falando direto com o seu espírito, às vezes vai falar direto com a sua alma e às vezes vai falar direto com o seu físico, porque o Senhor quer a sua salvação em todas as esferas. São revelações divinas sobre ética e moral, sabedoria prática.
como viver no dia a dia, como se relacionar. Eles nos ensinam sobre o relacionamento espiritual, social e cultural no cotidiano. Fala da verdade, da verdadeira espiritualidade. Os principais temas são bênção através do sofrimento, louvor e adoração, isso você vai ver em Salmos, prudência e sabedoria, Provérbios, o significado da vida, a felicidade de uma aliança, vai falar em Eclesiastes e Cânticos. Na linguagem poética que encontramos, vemos a finalidade de exaltar o nome do Senhor, não importa o assunto, mas sempre remete para vermos que Deus é Deus, Ele é soberano e devemos exaltar o nome dEle. Então, desse grupo de livros, hoje vamos falar do livro de Jó. Aliás, é um momento propício para falarmos de Jó. Nós, enquanto sociedade, enquanto país, estamos vivendo sofrimentos. Talvez na sua casa você esteja vivendo um sofrimento muito grande por causa do Covid. Talvez até você já tenha perdido pessoas. E como é difícil para nós entendermos o sofrimento, aceitarmos o sofrimento, não nos rebelarmos contra Deus quando as coisas não acontecem do modo como nós somos, do modo como as coisas acontecem. A nossa humanidade, mesmo você que é servo de Deus, que ora, que tem fé, que tem sido usado por Deus até para abençoar, para consolar, para curar pessoas, quando a calamidade bate na sua porta, a sua humanidade se manifesta. E a nossa humanidade é extremamente frágil. Nós somos pó, do pó viemos, do pó para o pó vamos. Então, qualquer calamidade que bate na nossa porta, qualquer sofrimento, ele nos remete para medos, incertezas, inseguranças, angústia de alma, desespero, abandono muitas vezes. Por isso que na Bíblia, em Provérbios, está escrito que enganoso é o coração do homem, porque todos esses sentimentos nos levam a um engano. Que engano é esse? De achar que Deus não vai fazer alguma coisa, ou que Ele não se importa, ou que Ele nos abandonou. Isso tudo é engano do coração, isso tudo é uma mentira. Então, quando estamos no meio da catástrofe, só tem uma coisa a ser feita: olhar para cima. Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não veja a figueira florescer, eu vou esperar no Senhor. Não é o meu sentimento que importa, é a verdade. A verdade é que o Senhor me ama, a verdade é que o Senhor me liberta, a verdade é que o Senhor me cura, a verdade é que há solução para todos os problemas, porque o Senhor continua sentado e sempre estará sentado no trono. O Senhor é o soberano, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é para esse Deus que nós temos que olhar, mesmo quando o nosso coração grita e diz: eu não aguento, eu estou com medo, eu estou angustiado. Mesmo nesse momento, você não dê ouvidos para o seu coração, dê ouvidos para o que a palavra de Deus diz. O título é Jó, e em hebraico significa perseguido, em árabe significa arrependido. Muito interessante, porque tem a ver com a história de Jó. Provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi uma pessoa que viveu no tempo patriarcal, lá na época do Abraão. Esse livro é citado em 1 Coríntios 3,19. Ele é anônimo, mas os seguintes autores possíveis que os estudiosos chegaram à conclusão: pode ter sido o próprio Jó, Eliú, Moisés, Salomão ou um conterrâneo de Salomão. Em 1 Reis 4:29 dá essa pista. Ou Jeremias, ou Isaías, ou Baruque. Os preferidos são Moisés ou Salomão. As chaves do livro. São vários versículos, então eu não vou ler todos. O 1:9 vai falar que Jó é um homem temente a Deus. O 16:19, Deus é testemunha.
19 a 25, o meu Redentor vive. O 23:10, Deus sabe o caminho que andamos, Ele nos conhece. O 37, 23 e 24 vai falar da soberania de Deus. E o 42, de 1 a 5, intimidade com Deus, e esse eu vou ler. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse versículo é maravilhoso porque quando nós nos rendemos a Deus, a gente reconhece o quanto não sabemos de nada. E Jó antes ouvia falar de Deus, mas com o sofrimento dele, ele pôde ter intimidade com Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Algumas chaves do livro. A palavra-chave: provação e sofrimento do justo e a soberania de Deus. O capítulo-chave é o 42, que é o último capítulo. Registra a grande luta de Jó consigo mesmo, com sua esposa e com seus amigos, e também com Deus. Jó reconhece a soberania de Deus e se arrepende, deixando de exigir explicações do Criador. Sabe, querido, nem sempre Deus vai te explicar o porquê de certas coisas que você passou ou tem passado. Nem sempre. E Ele está no direito dele. Ele é o seu Criador, Ele é soberano. Então, não adianta se revoltar contra Deus. Às vezes Ele nos fala o porquê, mas às vezes não. Se você lê o livro de Jó, Deus conversou e falou, argumentou bastante coisas com ele, mas não disse porquê que Jó sofria daquela forma. Mas o amor de Deus consolou Jó e ele se submeteu a esse grande amor e ele foi restaurado. A mensagem central: as provações e os sofrimentos às vezes nos sobrevêm para nossa instrução, nem sempre para castigo, como foi insinuado pelos amigos de Jó. Abrangência. Aqui é um tipo de um esboço, né? Jó antes da prova, Satanás e o ministério da dor, o fim da paciência de Jó, discussão sobre o sofrimento, vai do 4 ao 37, que é riquíssimo esse texto, do capítulo 4 ao capítulo 37, Deus e o sofrimento humano, Jó e o propósito de Deus. Trata da soberania de Deus sobre o ser humano, sofrimento e sobre Satanás. Mostra a justiça de Deus no seu tratamento do justo. Satanás acusou que o homem teme e ama a Deus pelas bênçãos que ele ganha disto. É um amor egoísta, de interesse próprio, e não uma adoração perfeita. Isso é a acusação de Satanás. Ele acusa Deus de injusto quando deixa o justo sofrer. E a resposta está em vários capítulos, 34, 36, 37, 42. E Deus é Deus e o importante é ouvir o que o Senhor fala, não o que o inimigo fala. Tem muitas pessoas que perdem muito tempo ouvindo vozes do inimigo. Que não seja esse o seu caso. Esse livro dá uma resposta sobre sofrimento permitido por Deus, que é algo construtivo e positivo na vida do justo. Jó 23. O sofrimento é um processo mediante o qual Deus se revela em profundidade aos seus e os aperfeiçoa e santifica. Relata as tristezas do ser humano no âmbito material, riqueza, pobreza, social, da honra ao desprezo, físico, da saúde à doença, emocional, da alegria ao desespero. O livro fala do papel de Satanás, que é o acusador, do sofrimento, da soberania de Deus no aperfeiçoamento do justo. Aborda o problema do sofrimento mostrando a maldade de Satanás, a paciência de Jó, a vaidade da filosofia humana,
a necessidade da sabedoria divina e a libertação do sofrimento. Jó reconheceu que Deus é quem tinha o direito de interrogá-lo e não o contrário, lá no capítulo 38. Jó se arrependeu diante da presença de Deus. Narra a vida de um homem santo e golpeado por Satanás, a vida de um homem honesto que perdeu tudo, a vida de um homem temente a Deus que foi brutalmente provado, a vida de um homem sábio que foi agredido pela ignorância dos amigos, a vida de um homem paciente que sofreu incompreensões por parte de todos. A vida de um homem perseverante que suportou tudo, mas não renegou a Deus. Ele é um grande exemplo para nós. De uma forma singular, Jó mostra a soberania de Deus e ao mesmo tempo seu cuidado pessoal para com seu povo. Deus é justo e uma visão correta de Deus leva o homem ao arrependimento e humildade. Diálogos e julgamentos a respeito do sofrimento de Jó. É muito importante você ler e estudar sobre isto, porque assim o Senhor vai falando com você a respeito do seu próprio sofrimento. Ele no livro vai relatar 4 amigos de Jó que foram lá consolá-lo. Dos 4 amigos, Eliú, que era o mais novinho, deu a melhor resposta ao sofrimento de Jó. A verdade nem sempre está com os mais velhos. Os outros 3 tinham uma teologia legalista, filosofia de causa e efeito, de que Deus sempre recompensa ou pune imediatamente, de modo um tanto automático e indireto. Os conceitos errados sobre Deus deram aos 3 amigos opiniões equivocadas a respeito de Jó e seu sofrimento, e promoveram opiniões erradas sobre eles mesmos. Os amigos de Jó erraram aplicando princípios gerais em situações específicas e muitos de nós cometem esse erro. Às vezes alguém vai se aconselhar com você, alguém está sofrendo e você despeja um caminhão na cabeça dele, usando princípios gerais e não específico da vida daquela pessoa. Porque o pecado causa sofrimento, não quer dizer que todo sofrimento provém do pecado. Qualidades negativas dos conselheiros de Jó: filosofia de vida errada, falta de compaixão, desprezo, zombaria, condenação, debate intelectual, falaram demais, ouviram de menos, humilharam e envergonharam Jó, mentiram, faltou paciência em cada um deles. As qualidades positivas, principalmente no capítulo 2, você vai ver: empatia, simpatia, identificação, solidariedade. O caráter de Deus, justo e soberano, e o papel do Senhor, ele é misericordioso. Agora, para você refletir, e aquelas coisas negativas que eu acabei de falar, é para você também se examinar. De repente você está sendo um conselheiro como os amigos de Jó, e Deus quer te usar com graça e misericórdia. Para você refletir, o sofrimento no plano divino é um meio de aperfeiçoar o caráter. O sofrimento não deve produzir espírito de rebelião, mas uma fé crescente. E a fé é a certeza que temos de que Deus é quem dirige o universo, e este está debaixo da soberania de Deus. Deus está dirigindo o Brasil, o planeta Terra, e esse vírus, essa situação de praga que estamos vivendo, vai cessar quando o soberano decidir que cesse, e vai cessar. Cabe a nós orar, pedindo perdão, nos arrependendo de tudo que entristeceu o Espírito Santo e pedir a Ele que nos liberte. Temos de crer que Ele também dirige nossa vida pessoal. Não importa a situação, Deus cuida de você. O plano de Deus não pode ser frustrado. Não podemos desconfiar do amor e da sabedoria de Deus. Renuncie qualquer pensamento que se volta para isto. Não podemos nos exaltar contra Deus, cheios de justiça própria e de autopiedade e se justificando. Não faça isso, isso não vai te levar a nada. Nem tudo Deus nos dá explicações. Deus não explicou as coisas todas para Jó. Aonde não podemos compreender, podemos confiar. Deus é poderoso em todas as circunstâncias.
Deus é quem tem o direito de nos questionar e não o contrário. Na presença de Deus temos de nos arrepender de nossa iniquidade. Não podemos condenar os que sofrem, não sabemos o porquê de tudo. A provação fortalece o caráter, ela retira de nós atitudes pecaminosas e arrogantes. A provação mostra que você é filho de Deus. É possível que não haja nenhuma outra razão por trás dessa provação, senão que Deus está satisfeito com você. Talvez queira demonstrar a outros que a sua devoção a Ele é real e inabalável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Deus só permite uma prova que possamos suportar. 1 Coríntios 10. Sempre Ele vai te dar a saída. Persevere. Tiago 5,11. Jesus em Jó é a vida, é o Redentor, é o mediador, é o advogado que Jó precisava. Cura interior para a sua vida. Jesus restaura a sua visão espiritual, abrindo seus olhos, seu entendimento para conhecê-lo. Ele restaura a sua autoridade espiritual. O Senhor restaura a sua dignidade. Ele cura as feridas das incompreensões e injustiças que fizeram contra você. Ele restaura a sua integridade, sua saúde emocional, física e espiritual, seus relacionamentos, seu ministério, suas finanças, mas principalmente, Ele restaura a sua comunhão com Ele. Você é chamado de filho, filha amada. A palavra profética para a sua vida está em Jó 42:12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Tudo que vai vir daqui para frente na sua vida, a bênção será muito maior do que tudo que você já recebeu até hoje. Essa é a minha palavra profética para você. Deus te abençoe. Até a próxima semana, com Jesus sempre.